Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, professor Hermes. Esse é um vídeo especial aí para a galera do nono ano Responsabilidade, lá da Escola Estadual Dom Lúcio. Como eu assumi essa turma agora no final, já no quarto bimestre, nós precisamos aí fazer um comentário a respeito dos conteúdos que irão cair na avaliação. E aí resolvi então fazer esse vídeo para a gente poder aí então fazer uma revisão dos conteúdos que irão cair na prova. Então gostaria de pedir a vocês aí que prestassem bastante atenção no conteúdo para que vocês possam aí ter êxito na prova. E como recompensa, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like também. E se você entendeu o conteúdo, coloque aí nos comentários: eu entendi o conteúdo e estou apto a fazer a prova. Tá ok? Então vamos lá. Pessoal, o que eu irei cobrar nessa prova do quarto bimestre para vocês? Eu irei cobrar sistema de equação. Embora eu não tenha trabalhado com este conteúdo, eu percebi no caderno de vocês aí que a professora já deu aí esse conteúdo para vocês. Então eu vou cobrar questões relacionadas a sistema de equações. E como resolver? Para resolver um sistema de equação, existem algumas maneiras. Existem as regras de substituição, da adição. O que eu costumo ensinar nas aulas para os meus alunos é o seguinte: para mim poder resolver um sistema de equação, eu preciso olhar para uma das minhas letras, quando nós estamos falando de sistema de equação com duas variáveis, tá? Com três variáveis é um outro sistema, é uma outra forma, e vocês vão perceber lá no ensino médio como fazer isso. Mas quando é duas variáveis, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: nós vamos escolher uma variável para eliminar. Essa escolha depende de algum fator? Não. É você que vai escolher. Você escolhe se quer eliminar o x ou se quer eliminar o y. Veja uma situação que nós temos aqui. Eu coloquei aqui, ó, que x mais 2y é igual a 2. Estou colocando aqui também que 3x menos 4y é igual a 6. O mesmo valor de x que entra na primeira equação é o mesmo valor de x que entra na segunda equação. O mesmo valor de y que entra na primeira também é o mesmo valor de y que entra na segunda. O interessante é que esses resultados dessas duas equações para os mesmos valores aqui tem que ser igual a 2 na primeira e igual a 6 na segunda. E como resolver, professor, mesmo? Eu disse que eu costumo eliminar uma das incógnitas, ou x ou y. E essa escolha é você que faz. Tem alguma dica, professor? Tem sim uma dica interessante. Se tiver variável incógnita, a mesma de cima e a mesma de baixo, que não tem nenhum precedente numérico, vai por ele, é mais fácil. Mas nesse caso aqui, o que acontece? O nosso primeiro x aqui, ele tem o precedente 1. Não aparece, mas é o 1. Esse outro x tem o precedente 3. Para eliminar uma letra, eu preciso do seguinte. Para eliminar, eu preciso que os números... Só um pouquinho. Pronto. Eu preciso que os números sejam iguais e os sinais opostos. Então, vamos lá. Ó. Os números devem ser iguais. Então, nós vamos ter número igual a número. E os sinais têm que ser iguais também. Ou seja, aliás, os sinais têm que ser diferentes, opostos. Muito bem. Então, vamos escolher. Suponhamos que você que está assistindo aí vai ter a mesma escolha que a minha agora. Quer ver? Suponhamos que você queira eliminar o x. É o x que você quer eliminar? Então, vamos eliminar o x. Beleza, a nossa escolha é eliminar o x. Aqui é precedente 1. Aqui o que precede o x é o 3. Então, nós temos assim, ó, x e embaixo 3x. Para mim eliminar isso daqui, note, os números têm que ser iguais e os sinais diferentes. Para esse número ser igual a este, o de cima tem que ser 3 e o de baixo 3. Mas o de cima é 1 e o de baixo 3. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que eu possa multiplicar pelo menor que chegue no maior. O menor aqui é 1, não é isso? Quando não aparece é 1. Eu posso multiplicar 1 por quanto para dar 3? Ah, legal. Vou multiplicar por 3.
Então, você vai ter que multiplicar esse 1 por 3 para ficar 3 e 3. Só que os sinais têm que ser diferentes. Como os sinais têm que ser diferentes, eu não vou poder ainda eliminar. Mas vamos continuar aqui para você entender. Vamos lá. Vou colocar aqui a corzinha vermelha. Nós vamos ter aqui o seguinte. Vai ficar, vamos multiplicar por 3. Só que quando eu multiplico por 3, eu não posso multiplicar somente o x. Eu tenho que multiplicar toda a expressão onde contém esse x. Então, aonde tem um x, eu vou ter que multiplicar por 3 todo mundo. Então, vamos lá. Vai ficar 3x. Vai ficar mais 6y. Mais 6y. Aqui é x, tá bom? E tudo isso igual a 2 vezes 3, 6. Vou conservar o de baixo. O de baixo nós temos 3x menos 4y, que é igual a 6. Beleza. Temos aqui a geração da expressão. Note que nós queremos eliminar o x. Foi a nossa escolha. A nossa escolha é eliminar o x. Beleza. O que acontece aqui? Para eu poder eliminar esse x, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Nós conseguimos colocar tudo com o mesmo número, certo? Os números têm que ser iguais, mas os sinais têm que ser opostos. Então, eu vou multiplicar um deles por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal de um deles. Mas quando eu troco o sinal de um deles, o que nós vamos ter que fazer? Trocar o sinal de toda a expressão onde contém aquele valor. Então, se eu quero, por exemplo, trocar o sinal desse de baixo, eu vou manter o de cima igual, ou seja, eu vou manter isso daqui, ó, isso daqui vai permanecer como está. E nessa parte de baixo, eu vou então alterar. Então, eu vou colocar aqui em forma de texto para a gente poder ganhar tempo. Deixa eu vir aqui, texto. Vamos digitar. Vamos ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar no caso, 3x mais 6y, muito bem, que é igual a 6. É a nossa primeira. A nossa segunda, que é o que nós temos aqui, ó, vai ficar o seguinte, nós vamos alterar esse valor. Então, esse valor vai ficar negativo. Nós vamos ter que trocar o valor de todo mundo. Então, vamos lá. Vou pegar o valor de todo mundo aqui e vou alterar. Beleza, vai ficar menos 3x mais 4y, que é igual a menos 6. Beleza, pronto, alteramos. Veja o que aconteceu aqui agora comigo. Note que esse 3 e esse 3 são opostos. E esses números são iguais. Então, eu tenho um x, 3x positivo e 3x negativo. Eu posso eliminar ele aqui, ó. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 6y da primeira, que é igual a 6, e 4y da segunda, que é igual a 6. O que a gente faz para resolver isso daqui? A gente soma 6 mais 4, 10. 10y é igual a 6 mais menos 6, 0. Beleza. O que acontece aqui então? 10y é igual a 0. Eu vou dividir tudo por 10, né? Os dois lados por 10. Eu vou ter o seguinte, y vai ser igual a 0 dividido por 10. E 0 dividido por 10, nós já sabemos
que vai ser um resultado igual a zero. Certo? Então, vamos ter aqui o primeiro valor de y é zero. Se y é zero, você pode pegar qualquer expressão agora, qualquer uma que nós montamos aqui. Ou x mais 2y igual a 2, ou 3x menos 4y igual a 6. Então, vou pegar esse daqui, ó, x mais 2y igual a 2. X mais 2y igual a 2. Beleza. Vamos ver se ficou aqui. Está um pouquinho lento a caneta em relação ao quadro. X mais 2y igual a 2. Vou substituir o y por zero. Vai ficar x mais 2 vezes 0 igual a 2. Pronto. O que nós vamos ter agora? 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar x mais 0 igual a 2. Posso dizer então que x é igual a 2. Resolvida a situação. Para esta questão, x vale 2 e y vale 0. Eu resolvi o sistema onde, se eu colocar o x igual a 2 aqui e o y igual a 0, vai dar 2. Quer ver? 2 mais 2 vezes 0, 2. Se eu colocar aqui 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 vezes 0 é 0. Então, 6 é igual a 6. Ou seja, o mesmo valor de x na de cima e o mesmo valor de x na de baixo, o mesmo de y e o mesmo de y embaixo, vai gerar o mesmo resultado proposto aqui pela questão. Isto é uma forma de resolver um sistema de equação. Então, é assim que eu trabalho. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volta o vídeo e refaça de novo. Embora nós tenhamos aqui um pouquinho lento a caneta em relação à escrita, mas tudo bem. Ao pouquinho você vai conseguir compreender aí. Só que na minha prova, geralmente eu não cobro assim, né? Às vezes eu não dou a questão pronta para você resolver. Às vezes eu dou isso através de um probleminha. Então vamos ver uma questão, por exemplo, que envolve probleminhas para a gente entender. Bem, pessoal, nós temos aqui um probleminha onde envolve sistema de equação. Vamos pensar comigo aqui o seguinte. É da Unifesp 04. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é de R$10. Ou seja, a pessoa comprou 2 lápis e também comprou um estojo e pagou no final R$10. Se a gente fosse escrever isso aqui na linguagem matemática, a gente ia colocar o seguinte. A pessoa comprou 2 lápis, eu vou chamar de L, 2 lápis, e mais um estojo, então ela pagou mais um estojo também, vou chamar de E, e no total ela gastou R$10. Beleza. Vamos continuar lendo a questão. Voltando aqui na questão, fala o seguinte, o preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Ou seja, o estojo é R$5 mais barato do que o preço de 3 lápis. Se eu pegar 3 lápis menos o valor do estojo, vai ser de R$5. Então, vou armar isso daqui. Nós vamos ter novamente uma nova expressão. Quer ver? Ó? Se eu pegar 3 lápis menos o preço do estojo, porque o estojo é mais barato do que 3 lápis, né? Menos o preço do estojo, isso vai dar igual a R$5, certo? Então, note que eu tenho um sistema montado, onde esse sistema diz o seguinte, 2L mais 1E é igual a 10. 3L menos 1E, que aqui é a mesma coisa que 1, tá bom? Menos 1E é igual a 5. Essa é fácil de resolver, porque aqui é 1 positivo, aqui é E. Aqui é menos 1, porque antes do E aqui tem 1 também, né? 3 lápis menos 1 estojo é igual a 5. Note que eu tenho os mesmos números,
e sinais opostos. Eu já posso eliminar esse E. Fica fácil para mim resolver agora a questão, quer ver? Porque quando eu resolver isso daqui, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou eliminar isso daqui. E vou fazer o seguinte, eu tenho 2 lápis mais 3 lápis, vou somar, vou ficar com 5 lápis. Isso vai ser igual a, eu tenho aqui 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. 10 mais 5 é 15. Pronto. Deixa eu ajeitar isso daqui, 5 lápis é igual a 15. Pronto. Se eu resolver isso daqui, dividir os dois lados por 5, eu vou conseguir chegar no resultado. Então, nós vamos ter aqui, ó, lápis vai ser igual a 15 dividido por 5. A 15 dividido por 5. Se eu dividir 15 por 5, o valor do lápis vai ser de R$3. Então, beleza. Se o lápis é R$3, o que acontece? 2 vezes 3, 6. 6 mais um estojo tem que dar 10. Então, peraí. 2 vezes o preço do lápis, que é 3, mais um estojo. Estou pegando essa primeira expressão. Mais um estojo. Tudo isso tem que dar igual a 10. Agora fica fácil, porque 2 vezes 3, 6. 6 mais o estojo tem que dar igual a 10. Para resolver isso daqui agora, fica fácil ainda, né? 6 mais o estojo tem que dar igual a 10. É só levar esse 6 para lá com o sinal trocado. E eu posso dizer que o estojo é igual a 10 menos 6. Posso ainda afirmar que o estojo vai ser 10 menos 6. Isso vai ser igual a 4. Então, posso dizer aqui, ó, que o meu estojo é igual a 4. Isso também permite calcular o outro. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 menos 4 é igual a 5. Então, cheguei aqui na conclusão que a soma dos preços de aquisição de um estojo, aqui está pedindo o preço de um estojo e um lápis. Um estojo vai ser 4, um lápis 3 vai dar 7. E a alternativa correta seria a letra E. Então, eu vou cobrar esse tipo de questão na prova de vocês, né? Questão talvez já venha montada e questão que você precise montar. Beleza, gente? Vamos para um próximo tópico que eu vou cobrar lá na provinha de vocês. Na provinha de vocês é relacionada à equação do segundo grau. Equação do segundo grau é toda a equação, pessoal, onde nós temos uma variável elevada a 2. Por exemplo, nós temos aqui, ó, um x elevado a 2. Isso caracteriza uma equação de segundo grau. E toda equação de segundo grau, ele vai ter o formato ax ao quadrado mais bx mais c. O que significa isso? Esse a é um número que sempre acompanha o x ao quadrado. Sempre. Ou seja, qualquer valor numérico que acompanha o x ao quadrado é chamado de a. Qualquer valor que acompanha somente o x é chamado de b. E aquele valorzinho que vem sozinho, ele é chamado de c. Para ser uma equação de segundo grau, eu preciso deixar tudo isso igual a zero. Ou seja, eu tenho que ter duas partes. Uma primeira parte, que é uma equação, e uma segunda parte igual a zero. Quando eu tenho isso, eu vou usar o que eu chamo de fórmula de Bhaskara. Para mim usar a fórmula de Bhaskara, eu vou ter que decorar esse valor, que é o valor chamado de delta, né? Esse delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Somente com esse valor eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara permite eu achar dois valores para x, de modo que ao substituir x por algum desses valores, o resultado se torna igual a zero. Então, para esta operação, a gente chama isso de raiz ou zero de uma função. Ou seja, qual é a raiz dessa função? São os dois valores de x que o resultado dá zero. Qual é os zeros da função? São os dois valores de x que faz com que a função dê zero. E para mim achar esses dois valores, eu preciso decorar essas fórmulas. Ou seja, eu preciso dizer que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Após utilizar aqui essa fórmula e achar o valor de delta, eu consigo achar o valor de x1 e de x2. x1 é porque a gente vai ter um primeiro x e depois nós vamos ter um segundo x. Esse primeiro x a gente acha menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. E o segundo b, a gente tira o sinal de mais e coloca de menos. Eu até coloquei numa fórmula só aqui para você não esquecer. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Uma vez você vai fazer com o mais e a outra vez você vai fazer com o menos. Quem é o b mesmo? É o valor que acompanha o x. Quem é o a? O valor que acompanha x ao quadrado. Quem é o c? O valor que vem sozinho. Interessante que esse valor a, que acompanha o x ao quadrado, quando ele for maior do que zero, nós vamos ter um gráfico para a função de segundo grau, onde esta linha que é chamada de parábola vai ter aqui a sua concavidade para cima. O que significa isso? Nós vamos ter a boquinha dele voltada para cima. E toda vez que a gente tem uma parábola com a boquinha voltada para cima, ele vai fazer uma curva num ponto chamado ponto vértice e vai ser chamado de ponto mínimo. Por quê? Porque ele vai descendo, descendo, não vai ter mais nenhum ponto abaixo desse, ele vai agora subir. Certo? Quando o nosso azinho aqui ele for menor do que zero, a concavidade dessa linha que é a parábola é para baixo. Note que ele vai descendo para baixo agora. Ou seja, vai subir, subir, chegar num ponto máximo e vai começar a descer de novo. Então, toda vez que o nosso a é negativo, a função tem a parábola para baixo. Quando a parábola é para cima, esta função ela é crescente. Quando a parábola é para baixo, esta função é decrescente. Ou seja, se o a é positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Então eu posso pedir para você analisar uma fórmula, se ela é crescente ou decrescente, ou eu posso pedir para você analisar um gráfico. Está lá na sua prova alguma coisa desse tipo. Analise a função ou analise o gráfico e marque corretamente. A função tal ela é crescente, a função tal ela tem parábola voltada para cima, ela tem parábola voltada para baixo. Então vai ser questões mais ou menos nesse nível para você analisar aqui a equação do segundo grau e chegar aqui na parte teórica correta para marcar na sua prova. Certo, gente? Tá cansativo aí? Nós vamos ter quase uma aula normal aqui de explicação ou mais, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso falar mais a respeito disso daqui? Nós aprendemos também o seguinte, que toda parábola ela tem um vértice. A fórmula de eu achar esse vértice também vai ter que ser decorada por mim, aprendida mesmo. Mas antes de eu chegar nessa parte, nós também falamos o seguinte, onde essa parábola corta o eixo x, os dois locais cortados pela parábola vai ser chamado de raiz. Ou seja, os dois valores de x que a gente acha aqui são os dois valores que a gente coloca no eixo x e que a parábola corta eles. Certo? Então, se eu der um gráfico mostrando para você dois pontos cortados no eixo x, esses dois pontos são raízes, ou seja, x1 e x2 da função. Vamos ver o que o nosso quadro preparou mais aqui para nós. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Temos aqui o seguinte, ó, temos aqui alguns exemplos, né, de equação de segundo grau. Temos aqui 2x ao quadrado menos 8x menos 4 igual a 3x menos x ao quadrado. Note que eu não posso usar a fórmula de Bhaskara nisso daqui. Por quê? Porque para mim usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que ter uma função e uma igualdade igual a zero, não é isso? Ou seja, a segunda parte aqui tem que ser zero. Nesse caso, a segunda parte não é zero. O que a gente faz? A gente desloca essa segunda parte para a primeira com o sinal trocado. Veja, mantive o 2x ao quadrado, mantive. Agora, tinha x ao quadrado do outro lado, eu trouxe para cá. Então, ficou mais x ao quadrado. Mantive o menos 8x e trouxe o 3x como sendo menos 3x. O menos 4 estava aqui e mantive. Coloquei tudo isso igual a zero. Juntei os iguais, ó, 2 mais 1, 3x ao quadrado.
Juntei os iguais, menos 8, menos 3, estou devendo 11x e menos 4. Tudo isso igual a zero. Agora, com base nisso daqui, eu posso usar aí a fórmula de Bhaskara. Só que para mim usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que identificar quem é A, quem é B e quem é C. Então vamos lá. O nosso A vai ser o valor que acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado é o número 3. Então o nosso A vai ser 3. O nosso B é o valor que acompanha x. Então, no nosso caso aqui, o nosso B é menos 11. Por que menos 11? Porque tem um menos aqui. Toda vez que tiver um valor negativo, a gente é obrigado a colocar esse número negativo. Então, o B vai ser menos 11. E, por fim, nós temos o C. O C vai ser igual ao número que vem sozinho. Nesse caso aqui, temos o menos 4. Menos 4 vai ser aí o nosso C. Identificando A, B e C, basta jogar na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara, professor? Nós fizemos isso várias vezes lá na sala e nós vimos ali, né? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, toda vez que a gente tem que resolver, a gente vai jogar esses valores, então, na fórmula de Bhaskara. Ok? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos ter o nosso B ao quadrado, então vai ficar menos 11 menos 11 menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A, quem é o nosso A ali? 3, vezes o nosso C, que é menos 4. Beleza, resolvendo isso daqui, nós teremos o seguinte, menos 11 ao quadrado, já sabemos que é 121. Menos com mais com menos ali, né, na multiplicação 4 vezes 3, né, menos 4 vezes 3 vezes menos 4, vai dar um valor também positivo, não é isso? Então, nós vamos ter 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Certo? Pronto, né, 16 vezes 3 vai dar 18, 48. Ao resolver isso daqui, nós vamos encontrar um delta igual a 169. Não é isso? E a raiz de 169 nós já sabemos que vai dar o número 13, conforme a regrinha que nós vimos aí. Beleza, então nós vamos usar isso daqui para achar o valor de A e o valor de x1 e o valor de x2. Para achar o valor de x1 e do x2, o x1 a gente vai pegar assim, ó, menos B. Quem é B? 11. Menos 11, somado com a raiz de 169, que no nosso caso vai ser 13, dividido por 2 vezes A. No nosso caso aqui, o A é 3. Ao resolver isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Menos 11 dá 11. 11 mais 3, mais 13, 24. 24 que divide por 2 vezes 3, 6. 24 dividido para 6, 4. Então, o nosso primeiro valor de x é o valor 4. Para fazer o outro valor, nós vamos repetir a mesma coisa. Só vamos trocar o sinal de mais 13 por menos 13. Então, vai dar 11 positivo menos 13 dividido por 6, já que é a mesma coisa, muda só o sinal. Então, nós vamos ter menos 2 que divide por 6. Nesse caso aqui, nós vamos ter esta divisão, vai dar um número decimal ou fracionário. Você pode deixar assim, ou pode também simplificar, ou pode ainda dividir 2 para 6 e vai achar um valor decimal. Mas aí nós encontramos aí os dois valores que são as raízes de x. As duas raízes da função, desculpa, são os dois valores de x, x1 e x2. Beleza? Então, vai cair isso na prova para você, então, achar as raízes de uma função. Uma outra coisa que pode cair na sua prova é eu der uma fórmula de uma função de segundo grau, atribuir um valor para esta variável, por exemplo, suponhamos que o valor x seja a quantidade de tempo,
utilizado em uma operação, e eu perguntar qual é o total de produtos realizados, né, ou fabricados, para um tempo de 10. Então você teria que trocar o x por 10 e resolver a expressão e ia chegar no resultado final. Beleza? Vamos ver o que nós temos mais aqui que vai cair para a prova. Vai cair na prova aqui também, nós vamos ver, são os vértices de uma função. Como eu disse para vocês, o vértice da função é o local onde a parábola faz a curva. Então nós temos aqui, ó, que a parábola ela faz a curva nesse ponto. Esse ponto é chamado vértice da parábola. Para o vértice da parábola, nós vamos ter um valor x, chamado x do vértice, e um valor y, chamado de y do vértice. Para calcular esse valor, o x do vértice vai ter a fórmula menos b, que divide por 2 vezes a. E o y do vértice vai ter a fórmula menos delta, que divide por 4 vezes a. Quando a parábola é para baixo, esse vértice ele tem ponto máximo. Quando a parábola é para cima, ele tem ponto mínimo. Então, o vértice é o valor x e y, que marca aquele pontinho da reviravolta da parábola, onde tudo muda. Você pode pausar o vídeo se quiser e tentar fazer o vértice, né, o x do vértice e o y do vértice para esta função aqui. Tá bom? Dá uma parada aí, tenta fazer aí para ver se você consegue. Aí depois você pode até mostrar para mim se você assistiu esse vídeo antes da semana de prova. Beleza? Vamos ver o que mais pode cair aqui. Outra coisa que deve cair para vocês é um conteúdo chamado relações métricas na circunferência. E nós temos 3 casos específicos. Então nós vamos ter aí, né, ou os 3 casos em uma questão, ou podemos ter uma única questão, né, pegando um desses casos. Mas existem 3 casos de relações métricas na circunferência. A circunferência é um círculo, certo? Ou seja, é um contorno, essa linha que fecha um círculo. Para você ter uma ideia do que é a circunferência, é só você lembrar de uma pizza, né? A borda onde tem ali o catupiry, nós chamamos de circunferência. E todo o corpo da pizza, ali cheio dos recheios, do sabor que você pediu, é círculo. Então, circunferência é aquela linha que fecha a figura. E a figura toda fechada é círculo. Então, circunferência e círculo diferem nisso. A circunferência é apenas a linha. Beleza. Todo círculo tem um pontinho central, chamado de eixo ou centro. Vamos lembrar aí de uma roda de bicicleta. Tem ali no centro o que nós chamamos de cubo. A partir dali saem uns araminhos. Aqueles araminhos tocam na parte acrílica daquela roda. Então, aquele araminho é chamado de raio. Então, na matemática, isso também é bem singular, é bem exatamente aquilo. Saindo do centro da circunferência, né, até tocar a linha da circunferência, esse pedacinho é chamado de raio. Agora, se nós temos uma linha que passa no centro e toca a circunferência em 2 locais, ou seja, toca num primeiro canto e depois lá na frente toca de novo a linha, ou seja, toca a linha em duas vezes, em 2 lugares diferentes, essa linha toda recebe o nome de diâmetro. Então, o que é diâmetro? É uma linha maior que toca a circunferência em 2 pontos e que passa exatamente pelo centro. Agora, se tem uma linha que ela não passa pelo centro, mas que toca a circunferência em 2 pontos, aí ela deixa de ser diâmetro e ela passará a ser chamada de corda. Então, vamos lá. Qual é a diferença de diâmetro e corda? As duas são linhas que tocam a circunferência em 2 partes. Beleza. E qual é a diferença? É que diâmetro passa no centro, enquanto que a corda ela não passa no centro. Ou ela está um pouquinho acima do centro, ou está um pouquinho abaixo. Certo? Ela não pode passar no centro. Se ela passar no centro, ela passa a ser diâmetro. E o diâmetro vai ter 2 raios, porque do centro até tocar de um lado da circunferência é um raio. Do centro até tocar no outro que ela também tocou, vai ser um raio. Então, nós temos 2 raios dentro de um diâmetro. Então, o diâmetro contém 2 raios. Simples assim?
Agora, quando duas cordas elas se encontram dentro da circunferência, mas ela não passa, né? Ou seja, passando ou não, aliás, pelo centro. Independente. Se ela se cruza dentro da circunferência, ela vai gerar 4 pedacinhos. Acompanhem comigo aqui. Tenho aqui o exemplo, ó, dessa corda, tá vendo? Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui. Ou seja, tocou a circunferência em 2 pontos e ela não passou pelo centro. Então são 2 cordas. Se tivesse passado pelo centro, uma delas seria o diâmetro e não corda. Mas beleza. Quando 2 cordas, ou uma corda e um diâmetro, se encontra dentro da circunferência, tá vendo que se encontrou aqui? Gerou 4 pedaços. Esse e esse. Esse e esse. Esse pedaço é dividido aqui por esse ponto. Antes do ponto 24, depois do ponto 8. Antes do ponto X, depois do ponto 6. Toda vez que isso acontece, é possível a gente descobrir a medida de um dos pedaços. Como? A gente vai fazer uma relação. Nesse caso aqui, nós chamamos de primeiro caso. Vamos pegar esse pedaço, multiplicar pelo pedaço correspondente a essa corda. Qual é o pedaço correspondente à corda? É o pedaço X. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes X, que é igual a 24 vezes 8 nesse caso aqui. Então nós vamos ter o seguinte, 24 vezes 8, é o primeiro pedaço, né? O primeiro pedaço nós vamos ter aqui, ó, 24, e o segundo pedaço na mesma corda, 8. Isso vai ser igual, nós vamos agora isso vai ser igual ao pedaço X vezes o pedaço 6, ou seja, o pedaço 6 vezes o pedaço X. Resolvendo isso daqui, 24 vezes 8 vai dar 32, vai 3, 192. Certo? 192. Isso é igual a 6 vezes X. Beleza, vamos dividir os dois lados por 6, nós vamos ter 192 dividido por 6, que é igual a x, porque 6 dividido por 6 sobra somente x. Ao dividir 192 por 6, eu vou encontrar 3, 18, vai 1, 12 para 6, 2. Então a resposta vai ser 32. Posso dizer que esse pedacinho x equivale a 32. Este é o primeiro caso. Você vai pegar o pedacinho de um e multiplicar pelo pedacinho do outro. Isso é igual o outro pedacinho multiplicado pelo restante que sobra da mesma linha. Então, a mesma linha, você vai multiplicar os pedaços delas, certo? Tem que ser igual à multiplicação do outro. Já para o segundo caso aqui, nós temos uma regra diferente. Nesse segundo caso aqui, nós vamos ter o seguinte. Presta bastante atenção aqui comigo. Nesse segundo caso aqui, nós vamos ter duas cordas onde elas no caso estão se encontrando fora da circunferência. Então nesse caso aqui, ó, essa primeira linha e essa segunda linha, elas são cordas e elas estão se encontrando fora da circunferência. Então vai gerar um pedaço fora e um pedaço dentro, que é uma própria corda dentro. Vai gerar um pedacinho fora e uma corda dentro. Só que essas cordas não estão se cruzando lá dentro, e sim lá fora. Como resolver isso daqui, professor? Isso daqui é o segundo caso. E o segundo caso para resolver é o seguinte. Nós vamos ter que pegar o pedacinho que está para o lado de fora e multiplicar por toda a reta. Então, nesse caso, seria x vezes 42 mais x é igual a 30 vezes, aliás, é igual a 10 vezes 40. Então, deixa eu montar para vocês verem como é que ficava aqui. Ficaria nesse formato. A gente teria, nesse caso aqui, ó, a gente teria x vezes, né, multiplicado por 42 mais x
E tudo isso igual a 10 vezes 30 mais 10, que é 40. Resolvendo isso daqui, nós teríamos x ao quadrado mais 42x igual a 400. Nosso lápis aqui ele está um pouco devagar, não está acompanhando a minha escrita. Por isso vai ter esse corte, tá bom? Então vamos lá. X ao quadrado mais 42x igual a 400. Aqui a gente não pode resolver, lembra? Estamos em uma equação de segundo grau. Teríamos que trazer esse 400 para o lado de cá, colocar isso daqui igual a zero. Iríamos achar dois valores de x, um positivo e um negativo. Como aqui é medida, a medida não pode ficar negativa. Então o valor negativo a gente ia desprezar e o valor de x seria o valor positivo que a gente encontrasse lá. Então nesse caso aqui a gente teria que fazer ainda a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x. Mas o modelo que eu quero que vocês entendam é esse pedacinho de fora que multiplica por toda a linha. Depois esse pedacinho de fora que multiplica por toda a linha. Esse é o segundo caso para relações métricas na circunferência. E o último caso aqui é o caso onde nós temos uma corda e uma reta tangente, ou seja, uma retinha que toca a circunferência em apenas um ponto. Ela se encontra fora da circunferência com uma linha que é corda da circunferência, mas que faz aí um encontro fora dela com essa reta tangente. Então, neste caso aqui, como é que a gente resolve? A gente pega o pedacinho tangente, eleva o quadrado, então ficaria x ao quadrado, que vai ser igual esse pedacinho de fora vezes toda a linha. Então, seria, no caso, x ao quadrado, que vai ser igual a 6 vezes 18 mais 6, 24. Pronto. Ao resolver isso daqui, a gente teria x ao quadrado seria igual, x ao quadrado seria igual a 6 vezes 24 dá 120 mais 24 dá 144. Pronto, teríamos 144 aqui. A raiz de 144, já que eu vou colocar aqui x sozinho, eu vou colocar esse 144 na raiz. Ele vai ficar então da seguinte forma: raiz de 144, raiz de 144, e aí nós vamos ter a raiz de 144 vai ser igual o valor de x. E a raiz de 144 é igual a 12. Então, posso dizer aqui, que x vai ser igual ao número 12. Pronto, está aí o resultado, está aí a forma exata de fazer os três casos, 1, 2 e 3. E por fim, o que nós vamos ver ainda na prova, vai ser a distância entre pontos. E a distância entre pontos não tem segredo, porque nós vamos ter dois pontos, vamos jogar esses dois pontos na fórmula,
e vamos encontrar o resultado da distância entre eles. Por exemplo, suponhamos que eu queira aqui a distância entre a igreja e o clube. Então, qual é a distância da igreja ao clube? Distância, gente, é a linha reta que liga dois corpos, dois seres, dois espaços, dois pontos. Nesse caso aqui, eu não posso fazer isso, ó, caminhar, caminhar, caminhar lateral até chegar aqui. A distância eu quero saber em linha reta, tem que ser em linha reta. Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é identificar os pontos. Vamos identificar esses pontos aqui, ó. Temos esse ponto da igreja, 1 e 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e o número 3. 1 e 3. Beleza. Qual é o ponto que nós temos do clube? 3 e 1. Então, vamos anotar aqui, ó. 3 do x, certo? Primeiro pega do x. E o valor 1 do y. Então, temos 3 e 1. Então, qual é a distância entre 1 e 3 e 3 e 1? Qual é a distância em linha reta aqui, ó, desses dois pontos aqui no gráfico? Para isso, basta jogar na fórmula. A distância entre pontos, gente, nada mais é do que a raiz quadrada de... Você vai abrir a raiz, pegar aqui x uma linha, menos x duas linhas. Tudo isso elevado ao quadrado. Menos, ou é mais? Mais, né, no caso. Aí vamos ter y, uma linha, menos y, duas linhas. Ao resolver isso daqui, nós teremos o seguinte, raiz de... Se você chamar esse daqui de ponto 1, esse será o ponto 2. Se você chamar esse de ponto 2, esse será de ponto 1. É você que escolhe quem você vai chamar. Então, eu vou chamar isso daqui de ponto 1. Vai ficar assim, ó. Esse x é 1, esse x daqui de baixo é 3. Vai ficar lá dentro 1 menos o valor 3. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 menos 3. Tudo isso elevado a 2. No caso, mais... Comecei aqui por esse ponto 1. Vou começar aqui com o y dele. 3. Vou colocar aqui 3. Menos o y2, que é 1. Tudo isso também elevado aqui ao quadrado. Então, vamos colocar aqui o parênteses elevado ao quadrado. Isso vai ser raiz de 1 menos 3 é menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Somado com 3 menos 1. Isso vai dar 2 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, gente, nós vamos ter o seguinte. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Mais 2 ao quadrado também é 4. Se a gente resolver raiz de 4 mais 4, é raiz de 8. Então, a resposta correta seria raiz de 8. Mas toda vez que nós temos uma questão de marcar, geralmente não dá uma raiz assim. Raiz de 8 pode ser simplificada. A gente vai ter que usar os números primos e começar a dividi-la. Por exemplo, 8. Vou dividir aqui por 2. O resultado vai dar 4. Vou pegar o 4 e dividir por 2. O resultado vai dar 2. Vou pegar esse 2 e dividir por 2 e o resultado vai dar 1. Vou juntar isso de 2 em 2. Então, esses 2 aqui, ó, vai virar um único 2. Pronto. E esse 2 não tem par, ele continua dentro da raiz. Esse 2 aqui que eu juntei de 2 em 2, ele fica fora da raiz.
Posso dizer então que raiz de 8 vai ser a mesma coisa que 2 e a raiz de 2. 2. Pronto. Essa seria a resposta que você encontraria numa questão de marcar. Pessoal, é isso. É isso que eu irei cobrar na prova. Espero que vocês tenham compreendido, entendido. O vídeo não ficou legal porque a questão que a folhinha que eu peguei hoje não está acompanhando a minha caneta, ou seja, a caneta não está acompanhando aqui a folha de interação, e eu terei que fazer um diagnóstico depois para ver como é que vai ficar. Mas qualquer dúvida, estou à disposição aí, vocês têm meu número também. E para você que não é da turma e que está assistindo esse vídeo, espero que você compreenda também, né, o fator técnico que a gente teve aqui hoje, e que você continue nos assistindo e não deixe de se inscrever no canal. Mais uma vez, não deixe de comentar e, se possível, compartilhar para seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.